hoje a gente está aqui reunido para trazer, né, um evento que é um marco, né, que a gente está trazendo pela primeira vez de forma mais estruturada o debate sobre a reparação socioambiental às pessoas atingidas. E a ideia do evento é realmente trazer os principais problemas que estão relacionados a isso, né, o contexto que se insere dentro do acordo, principalmente no anexo 2, que está relacionado à reparação socioambiental, o instrumento que vai ser responsável por essa reparação, que é o Plano Arcades, né, que é o instrumento geral, que vai trazer o diagnóstico, né, dos danos, os seus impactos, os programas de reparação socioambiental. Então acho que hoje a ideia nossa é tentar construir uma pauta coletiva de conquista política das pessoas atingidas na participação desse eixo, né, do acordo. O que eu queria e acho um pouco quase que improvável num prazo que menos de 10 anos seria a recuperação do rio. Porque é uma área que para nós é importante demais. A gente ia pescar, a gente ia nadar. E se eu quiser comer um peixe hoje em dia eu tenho que comprar. Né, eu tenho que comprar. E antes não, antes eu podia ir lá na beira do rio, que seja uma piabinha ou que seja um peixe grande, acabava pescando e a gente dividia ali, que fosse pequenininho, que fosse grande, nós todo mundo comia. Nunca vai acontecer o que era, mas pode ser melhorado, né? Pode ser até melhor, só depende dos comprometentes do caso, né? Abrirem a mente e abrir essa visibilidade que o atingido é que sabe o que é bom para ele e o que é bom para o meio que ele está vivendo. O plano de recuperação ou plano de reparação socioambiental da Bacia do Paraupeba, ele tem como objetivo entender quais foram as alterações que a gente teve no meio ambiente depois do rompimento. Então a Vale pega como que era a bacia do Rio Paraupeba antes, compara com o que ela é depois do rompimento e a partir daí ela sai com uma lista de impactos socioambientais que ela reconhece. E desses aí ela tem uma grande quantidade que ela reconhece que acontecem só na bacia do Ribeirão Ferro Carvão, ou seja, ali naquela região de Brumadinho, bem perto do lugar de onde rompeu a barragem. Ali a gente sabe que o estrago foi grande, né? E que de fato tem situações muito específicas, mas a gente também tem ao longo de toda a bacia do Rio Paraupeba inúmeros impactos socioambientais que os atingidos da nossa região vivenciam no seu cotidiano e que dentro desse plano de reparação socioambiental a Vale diz que não acontece na nossa região. E aí a gente tem alguns exemplos muito emblemáticos, assim. Eu sempre trago a questão da alteração na qualidade do ar, porque segundo esse plano, a poluição, o aumento de material particulado, né, de poeira no ar, ele ocorre só no raio de 3 quilômetros do local do rompimento da barragem. Ou seja, com as cheias a gente teve toda aquela deposição, né, de sedimento misturado com rejeito ali na beira do Rio Paraupeba, em Esmeraldas, no próprio município de Paraupeba, em Pará de Minas. E aquilo ali, quando seca, a gente sabe que aquilo ali vira poeira e que aquilo ali pode trazer uma série de riscos à saúde para as pessoas. Mas, segundo esse plano, o impacto não acontece na nossa região. Outra coisa que ainda está sendo colocada como impacto potencial é a questão da alteração da qualidade da água subterrânea. Ou seja, a gente fez uma pesquisa recente na CAB que mostra que a gente está encontrando teores de ferro, alumínio e manganês altíssimos nos nossos poços, nas nossas cisternas, e dentro desse plano da Vale, esse impacto ainda aparece como uma possibilidade, como algo que provavelmente nem está acontecendo, mas que ela está colocando lá só pela hipótese de que aquilo pode vir a acontecer. Né? E aí esse é só um exemplo de uma série de absurdos que a gente consegue identificar dentro desse plano. Alguém aqui teve acesso a algum programa, plano, projeto em relação à reparação socioambiental? Alguém aqui já ficou sabendo onde esses documentos ficam disponibilizados? A gente tem acesso ao site do Comitê Próprio Matinho, que é onde eles deveriam colocar lá todos os documentos, né? Os programas, projetos do plano. Todos os documentos desatualizados, tudo que a Arcades escreve, isso deve passar para os órgãos ambientais para que eles façam uma revisão para ser validado, né?
E até hoje a gente não tem nenhuma resposta assim, em relação ao que está publicado ali, que está fracionado. São poucos capítulos disponíveis, dentro dos capítulos alguns volumes disponíveis, completamente desatualizados. Então eles não estão cumprindo algo que está no próprio acordo, que diz que vai ter participação de vocês, que tem que ter o conhecimento de vocês. Então a gente precisa se posicionar e a gente precisa saber como cobrar e de quem cobrar. Então o que a gente quer aqui hoje é que vocês comecem a entender o que passa pela reparação socioambiental, o que tem se colocado, né, de início, que a gente já tem acesso, e que a gente consiga juntos criar estratégias para que a gente saiba exatamente onde, quando e como cobrar da forma mais efetiva possível. Os atores responsáveis atualmente são os comprometentes, né, na figura dos órgãos ambientais do governo do estado de Minas Gerais, as instituições de justiça, a EICOM, né, que é a empresa que é responsável pela auditoria do plano de reparação socioambiental da Arcades, e a Vale, que é responsável pelo custeio. Então, se você perceber, não há uma abertura da participação das pessoas nesse eixo, né? Então, acho que o maior desafio é o controle social, né, a participação efetiva dessas pessoas, né, que elas possam incidir, né, por mediação da assessoria técnica, trazendo quais são os danos que elas realmente enxergam, né, e percebem, sentem que precisam ser reparados ali, que não necessariamente estão mapeados pelo plano da Arcades, né? Então isso é um dos maiores desafios que a gente tem hoje, que é construir uma luta, e que é uma luta que não é restrita só à região 3, né, mas é uma reparação dos municípios atingidos na bacia do Paraupeba. O plano da Arcades era 5.000 páginas até semana passada, agora são 10.000 páginas. Vocês já pararam, a gente que é voluntário, vocês já sabem o que é estudar 10.000 páginas sozinho? Você que nunca entendeu bulufas, mal você entende o que é uma piaba lá no Rio, você tem que, de repente, você tem que saber termos técnicos para você poder brigar por uma coisa que é sua, que os outros estão tentando tomar, porque é isso que a Vale faz o tempo inteiro, sabe? Não só a Vale, qualquer ator que chegar dentro da sua comunidade, ele é um forasteiro, até mesmo na CAB. Eles são forasteiros. Quem são donos das terras somos nós. E nós é que temos que colocar regras. Carro entrou dentro do nosso território, opa, quem é você? O que você está fazendo aqui? Para quê? Para onde, que horas, como é, com quem que eu tenho que falar, quem que é seu superior, e anotar isso tudo. E começar a cobrar. Não sabe não? Você não tem resposta não? Você está a serviço de quem? Da Vale? Começa a cobrar da Vale. A Vale não tem resposta não? Manda ofício para o Ministério Público. O Ministério Público não tem resposta não? Manda para a Assembleia dos Deputados. E aí vai virando aquele angu de cachorro, não tem resposta não? Chama a reportagem. Começa a denunciar, entendeu? Então é isso daí que está fazendo as coisas andarem em Taquaras. Mas Taquaras não anda sozinha não, tá? Taquaras o tempo inteiro pega no pé desses meninos na CAB aqui, que é eles que fazem esse assessoramento para a gente na forma técnica do falar. Então nós enviamos ofício a todos os órgãos possíveis e impossíveis, desde o do legislativo ao executivo, municipal, estadual, a nível federal, até que nos ouçam e nos dê, né, a autonomia de participação. A única coisa que nós pedimos é a participação, porque afinal de contas a vida são as nossas vidas, né? São os nossos patrimônios que estão ali perdidos, sem nenhuma solutiva. A gente tem que participar, tem que correr atrás disso aí, porque vai chegar lá na frente, aí nós falamos assim, nossa, eu não participei naquela época de ter essa reparação e agora danificou tudo e agora eu não posso utilizar o lugar onde que eu moro mais, entendeu? Então eu entendo que isso aí é muito importante, essas medidas de ações, né? Apesar de ter algumas lacunas, algumas dificuldades, mas eu acho que o princípio é essas reuniões, esses eventos para a gente poder interagir e gerar o plano de ação para poder fazer isso acontecer, né? O principal desafio é a gente garantir algum tipo de voz das pessoas atingidas e de participação da assessoria técnica dentro dessa governança do plano de reparação. Porque até hoje a gente tem um monte de danos que já foram identificados pela TI, a gente tem uma série de contribuições que os atingidos podem fazer com relação a isso, de pautas, mas a gente não tem nenhum local de fala, a gente não tem formalmente reconhecido isso. Então a nossa principal frente de luta tem que ser essa. E a partir do momento que a gente conseguir isso,
a gente já vai ter percorrido, né, um grande caminho. E aí vai ser pegar os nossos estudos, né, trazer para os atingidos tudo que está sendo pautado no plano para que esse plano ganhe, né, em qualidade e que ele consiga absorver as nossas demandas. Bom, a partir de agora, né, a gente vai construir uma agenda de debate e formação com as comunidades atingidas, né, trazendo os principais pontos do plano de reparação socioambiental, né, o seu sistema de governança, e tentar buscar também construir uma agenda de luta mesmo com o território, para que a gente possa alcançar uma participação efetiva nesse processo, né? Então esses são os próximos passos, né? Que a gente consiga uma audiência pública ou que a gente consiga incidir, né, no sistema de participação que está sendo construído nesse eixo também socioambiental. E a gente vê que as pessoas estão absorvendo de fato essas informações, estão se sentindo motivadas para essa luta, né? Além de ter sido um momento assim de muita comunhão, um espaço para a gente poder trocar, para que essas pessoas possam conversar entre si, pensar estratégias de luta. E eu acho que o que fica desse encontro é isso, que o desafio é grande, mas que a gente está aqui unido e que a gente, quando faz isso, consegue conquistar as nossas pautas.